Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre vossos corações. Aqui de Caldas da Rainha, Leiria, Portugal, pelo Centro de Cultura Berechite, Centro de Excelência da Educação Cristã da Igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, que estamos aqui membrados nela aqui na Europa. Falamos, pastor Ilmar Sattler César, sobre as nossas aulas de especialização bíblica na área do Pentateuco. O livro é Gênesis e a matéria é a Era Pré-Diluviana ou os Dias Pré-Diluvianos. Na aula passada, nós falamos sobre os dias, no hebraico a palavra Yom quer dizer dia mesmo, no que entendemos hoje, 24 horas, um período que temos aí uma claridade e uma escuridão, dia e noite. Não mostramos as mentiras, as falácias apresentadas pelos diversos eruditos, falando sobre sistema diferente, decimal para sexagesimal, mostrando a teoria do dia e noite, a teoria dobrada e outras mais, que um ano seria dinastias e não seria um dia, mostrando que isso não tem fundamento algum. Na aula de hoje queremos começar a entrar nos detalhes por que a vida pré-diluviana foi tão longa, por que se vivia tanto e de lá para cá mudamos tanto. Depois do dilúvio tudo se alterou, né? De repente temos 4 pessoas com 400 anos, 3 com 400, mais 3 com 200, depois temos só 100. E quando chega nos tempos de Moisés, que viveu 120, ele já diz que o máximo é 80 e cansaço e fadiga, né? Vamos estudar para isso, para estudar a gênese do ser humano. Vamos ter uma aula hoje de anatomia, de biologia. Vamos pegar o Salmo 139. Esse salmo é o salmo que fala: Senhor, tu me sondas, né? E me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto. Salmo de Davi, né? Ele tem alguns detalhes, a partir do versículo de número 13, começa a detalhar: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, porque de modo muito assombroso e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Os meus ossos, versículo 15, não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido nas profundezas. Os teus olhos me viram, eu ainda era uma substância informe. E no teu livro já estava escrito todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, esses versículos aqui serão objeto de uma exegese, para a gente entender um pouquinho da constituição do ser humano na sua parte menor, que são as células. Nós somos formados por trilhões de células, né? E dentro das células nós temos uma coisa chamada DNA, que é aquela cadeia, né? O ácido ribonucleico, o desoxirribonucleico, RNA, DNA. E eles são formados por ligações, né? Citosina, adenina, timina e guanina. E aí temos então o projeto Genoma Humano foi feito e se descobriu que o ser humano tem 3,2 bilhões de pares no nosso genoma, mas apenas 48 milhões de pares são genes. Os genes são as sequências que codificam proteínas, como eu falei, adenina, timina, citosina e guanina, ou moléculas de RNA funcionais. Então o DNA... o que tem é o DNA que tem a informação-chave do ser vivo, para regenerar as células e tecidos que vão se danificando. Todo dia a gente perde 50 milhões de células, todo dia, né? Por isso tem o sono, tem que dormir. Dormindo tem o horário da limpeza, da regeneração. Temos que dormir, né? O ser humano tem que dormir no mínimo 8 horas, é a lei da saúde, né? E essas células têm que ser repostas. Para isso, então, existe o telômero, que é o coordenador de dentro do DNA, que controla tudo. Então, vamos ver os termos aqui do hebraico, como é na língua hebraica, esses termos que poderiam se encaixar aqui na biologia, né? Então, começando pelo verbo formar, versículo 13, tu me formaste. Nós temos aqui um verbo para formar, e temos outro para formar, e temos outro. Temos 3 verbos aqui nesse capítulo, distintos para a palavra formar. No versículo 13, tu me formaste pois tu formaste o meu interior. O primeiro verbo formar aí é o verbo caná.
o kuf, o nun e o a e o re. Esse verbo quer dizer obter, adquirir, levar a possuir. Esse verbo aí é o primeiro deles. Depois fala assim, tu me formastes, no versículo 13. Mas depois nós temos um outro, o verbo formar, no 14. Graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso eu fui, tu me formaste. Aí já mudou, não é mais o verbo caná, já é o verbo palá, pe, lamed e re. Aí já quer dizer ser distinto, separado. Quer dizer, já se tornou um ser que só tem a digital única no mundo. Aqui já fala da individualização, mostrando que a íris é uma só idêntica, daí tem a iridologia, que você pode fazer controle, né, pela íris. E depois nós temos o terceiro formar, que é no versículo número 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Veja que interessante. Aqui temos o verbo tradicional para formar, que é o verbo azar. Azar é o verbo que manda na Bíblia inteira para formar, quer dizer realizar. Então nós temos 3 formar. O primeiro formar é no momento que está tendo a união do esperma com o óvulo. Lembrando que o esperma é a menor célula do ser humano e o óvulo é a maior célula do ser humano. A menor vai furar a maior e não ter a vida. A vida começa onde? Na trompa de Falópio. A vida não começa no útero, irmãos. Por isso que eu dou um alerta aqui para quem está usando DIU intrauterino. O DIU é um assassino de crianças. Por quê? Porque ele mata o que já está vivo. A vida, o embrião, o golem no hebraico, ele começa no momento que o espermatozoide perfura o óvulo, a vida fecundou. Ele demora uns 3 dias, quando ele vem andando e deslizando para cair no ninho. O útero é o ninho, Beten é o ninho, é onde vai desenvolver e se tornar a criança que virá ao mundo. Mas 3 dias depois já tem vida. Se você colocou o DIU intrauterino, quando chegar ali aquele óvulo, que não é mais óvulo, já é o zigoto, fertilizado, a vida já está nele, já tem vida ali, já tem um novo ser humano, com alma e com tudo mais, a partir daquele momento já é assassinado, já é aborto. É isso mesmo. Então você, mulher que nos assiste aqui, procure saber da sua médica, porque tem que ter um DIU que faça a interrupção antes de haver a perfuração do espermatozoide no óvulo. Então, lembrando mais uma vez, biologia, procure no Google que você vai achar. A vida começa na trompa de Falópio, aquelas 2 trompas que tem que dar para o útero. É ali que o óvulo vem e o espermatozoide passa pelo útero e vai lá, fecunda antes. Quando chega ali, já tem 3 dias, no mínimo 3 dias, para chegar no útero, onde vai encostar nas paredes uterinas, nas cavidades uterinas, e vai começar a desenvolver, mas já há vida. Então, os 3 verbos formar aqui explica isso. Primeiro é adquirir. O espermatozoide e o óvulo fundiu, temos a vida. Tu me formaste, diz assim, no meu interior. A palavra interior aí é kileiá. Kileiá é o lugar, é um local, né? Ali, naquele ponto. E vai mais além ainda. No mesmo versículo 13, me teceste. Teceste, aqui é sacafe. Sacafe é entrelaçar. Quer dizer, o momento que começam as células a multiplicar. Você vai ter a multiplicação, não é isso? Vai ter 1, 2, 4 e 8. Vai ter a multiplicação para começar a formar todas as partes, todos os órgãos, são mais de 200 órgãos do ser humano. Então, as palavras estão todas colocadas milimetricamente, né? Tem a ver que entrelaçar com o DNA. O que é o DNA? É uma fita entrelaçada de citosina, adenina, timina e guanina. Isso aí são os pares, os 3 bilhões e 200 milhões de pares, né, do nosso genoma.
Então está tudo no versículo 13. No seio da minha mãe, quer dizer, no Béten, né? No oco, no lugar vazio, onde vai aninhar. Então aqui no versículo 13 está o caminho da vida. Espermatozoide, quer dizer, semente, foi projetado após a relação sexual e o espermatozoide vencedor atingiu o óvulo na trompa de Falópio e aconteceu o canal, a primeira formação, que é adquirir. O espermatozoide adquire o óvulo adquire o espermatozoide. Então nós temos a vida. Aí é onde foi no interior, no lugar, no local, trompa de Falópio. Não é útero, o útero está cá embaixo. Veja como é que é claro o texto bíblico, e isso há 6.000 anos atrás. Aí diz o verbo seguinte: tu me teceste. Teceste é o verbo sakaf, quer dizer entrelaçar. Tu fizeste as cadeias de DNA e as células vão começar a multiplicar. E aí vem para onde? Vem para o útero, vem para o Béten, no seio de minha mãe. Então está bem claro aqui que a vida começou num local que não é o útero. Por isso eu aviso, fique alerta para não estar fazendo aborto sem querer, quem está usando DIU. Vamos continuar com a exegese na próxima aula. Fica na paz, tchau, tchau.